Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, eu venho aqui trazer os palpites de domingão para vocês. Domingão 27/8, domingo 27 de agosto, tá? Nesse domingo teremos aí 17 jogos bem analisados para vocês. Um domingo bem movimentado. Sábado hoje, trouxe os palpites de hoje, no dia de ontem trouxe os palpites de hoje, bem movimentado dia de sábado, e o domingo não é diferente também, muito bem movimentado, grandes jogos. Não pule sequer uma parte, fica aqui conosco até o final, porque vai ter muitas equipes grandes jogando, grandes confrontos, tá? Vocês tenho certeza que vão gostar muito. Vamos ter Brasileirão Série A amanhã, a Premier League, a Bundesliga, Campeonato Alemão, Primeira Divisão, Italiano Série A, La Liga, Campeonato Espanhol, Série B do Brasil, Ligue 1, o Campeonato Francês e o Campeonato Português, tá? Vamos ter também os nossos resultados do dia, os resultados de sexta-feira, tá? Ontem, sexta, 25/8, tivemos a Premier League, a La Liga, a Bundesliga, a Série B, Ligue 1, Campeonato e a Bundesliga 2, né? Bundesliga 1 e a Bundesliga 2. Ontem, na sexta-feira, vamos trazer também os nossos resultados do dia, né? Ontem, sexta-feira, tivemos aí 8 jogos, 8 acertos, né? Continuamos aí 100%, essa é a nosso intuito mesmo. 8 jogos, 8 acertos no dia de ontem, no dia de sexta-feira. Para você, já deixa meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, de onde você estiver me assistindo e o horário que estiver me assistindo. Também, mais uma coisa, quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comentem aí, possa nos ajudar a interagir e cada vez mais aumentar aí, fazer crescer o nosso canal. Tenho mais uma observação, só mais uma, na questão de ontem eu trouxe o jogo aqui, no caso esse jogo é hoje, né, o jogo de Flamengo Internacional, que eu trouxe esse jogo ontem. Eu queria fazer uma observação para mim não ser injusto, tá? Eu queria fazer uma observação que ontem no jogo de Flamengo e Internacional, que vai ser hoje no caso, eu falei ontem, sobre as cotações do jogo, que eu falei que as casas de aposta estavam colocando o Internacional como zebra, né? Pagando ali 1,45 para o Flamengo em média e 7,50 para o Internacional. Então, colocando o Internacional como zebra, eu deixei minha opinião, falei que achava errado, porque o momento que o Flamengo vive não é para o Internacional ser cotado como zebra, né? Pelo momento que o Flamengo vive, é um jogo equilibrado, então não era para ser cotado como zebra. Só que eu tive, eu pesquisando, possa ser que o Internacional não vá com os titulares, porque o Internacional está na Libertadores, então pode ser esse um dos motivos, tá? E eu venho aqui me explicar. Então, se realmente o Internacional for com os reservas, aí sim cabe essa cotação alta, porque o Internacional está na Libertadores, né? Se eu não me engano, joga na terça, ele jogou terça passada, ganhou, e vai jogar terça novamente. Então, de sábado para terça, né? De hoje para terça, são poucos dias, apesar que vai jogar em casa, jogou fora o primeiro jogo. Então, se for nessa questão do Internacional está jogando com os reservas, aí sim cabe, né? As casas de aposta estão aí certas, porque aí o Internacional não vai titular, vai reserva. Então, nesse caso, tudo bem, dá para se entender se for com as reservas, que eu acredito que vá, porque vai ter um jogo importante para terça-feira, se não me engano é terça ou é quarta, acho que é terça. Mas se for titular, totalmente errado, para mim não tem cabimento, né? Mas se realmente se concretizar, que eu vi essa notícia, que possa ser, se concretizar reserva, sim, aí essas cotações aí, eu retiro o que eu falo, essas cotações aí são, tem lógica, né? Se for reserva. Agora, se não for, aí realmente é uma coisa que eles estão pecando, que também não me surpreende não o Internacional ganhar do Flamengo não, porque o São Paulo jogou com o Flamengo com reservas no Rio e o Flamengo empatou no último minuto, então realmente não é muito difícil. Mas eu queria falar isso aí para não ficar sendo injusto, né? Se o Internacional realmente for com reservas, aí sim cabe o 7,50, cabe colocar como zebra, que eu também acho que o Flamengo não tem essas coisas todas, mesmo com o Internacional como o reserva. Mas se for titulares, aí eu acho que não cabe, não tem lógica. Vamos começar com o nosso resultado do dia.
Premier League ontem, Chelsea Luton. Para Chelsea Luton colocamos o mais de 1,5, casa para vencer. O jogo foi 3-0 para o Chelsea, confirmando nosso mais de 1,5, confirmando nosso casa para vencer. O outro jogo na La Liga, Celta Vigo e Real Madrid. Para esse jogo, duas opções, colocamos o mais de 1,5 e o empate fora. O jogo foi um magro 1-0 para o Real Madrid, confirmando aí nosso empate fora, segunda opção. O terceiro jogo foi ainda na Espanha, La Palmas e Real Sociedad. Para esse jogo, duas opções. A primeira foi o empate fora para o Real Sociedad e a segunda menos de 3,5. O jogo foi 0-0, confirmando nosso empate fora, empatou e confirmando menos de 3,5, 3 gols para trás. Agora na Bundesliga ontem, Leipzig e Stuttgart. Para esse jogo colocamos o mais de 2,5 e o casa para vencer. O jogo foi 5-1 para o Leipzig, uma goleada aí, confirmando nosso mais de 2,5, 3 gols para frente, confirmando nosso casa para vencer. O outro jogo foi na Série B, Ponte Preta e Londrina. Para Ponte Preta e Londrina colocamos o menos de 2,5 e o casa para vencer. O jogo foi 1-0 para a Ponte, confirmando nosso menos de 2,5, 2 gols para trás, confirmando nosso caso fora e confirmando nosso placar exato. Não falei no princípio, teve um placar exato sim acertado para esse jogo, colocamos 1-0 e o jogo foi 1-0. O outro jogo na Série B foi Sport Ituano. Para esse jogo, duas opções. A primeira foi o menos de 3,5 e a segunda casa para vencer. O jogo foi 2-1 Ituano. Ituano surpreendeu o Sport, que é um mandante muito forte, mas ontem perdeu 2-1, confirmando aí o nosso menos de 3,5 e 3 gols para trás. Ontem na França, Nantes e Mônaco. Para esse jogo colocamos ou mais de 1,5 e o empate fora. O jogo foi 3-3, confirmando nosso mais de 1,5, confirmando nosso empate fora. O último jogo do dia de ontem, Schalke e Kiel. Para esse jogo, duas opções. A primeira mais de 1,5 e a segunda casou fora, confirmando. O jogo foi 2-0, confirmando o nosso mais de 1,5. Nosso caso fora teve o vencedor, 8 jogos, 8 acertos. Mudando de chave, vamos para os nossos palpites do domingão aí, um domingão bem movimentado. Começamos com Brasileiro Série A, Palmeiras e Vasco. Para Palmeiras e Vasco vamos de duas opções novamente. A primeira é o casa para vencer, acredito no favoritismo do Palmeiras assim, jogando em casa contra o Vasco. E segunda opção, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 3-1 para o Palmeiras. O outro jogo do Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro. Para Grêmio e Cruzeiro, duas opções. A primeira, o casa com empate, a segunda menos de 2,5, placar exato e mais arriscado, 2-0 Grêmio. O outro jogo no Brasileiro, Atlético Mineiro e Santos. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o menos de 3,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-1 Atlético. Ainda no Brasileiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o menos de 3,5 e a segunda, casa para vencer. Fluminense também, que está aí envolvido na Libertadores e joga no meio de semana, pode poupar. Placar exato e mais arriscado, 2-1. O outro jogo no Brasileiro, Botafogo e Bahia. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o menos de 3,5 e a segunda, casa para vencer. Placar exato e mais arriscado, 2-0 Botafogo, que também está aí na Sul-Americana no meio de semana. Inclusive perdeu, mas poupou o time, então mostra que está dando todo o foco no Brasileiro, Menos de 3,5, casa para vencer, 2-0 Botafogo, placar exato e mais arriscado contra o Bahia. O último jogo do Brasileiro, América Mineiro e São Paulo. Para esse jogo, duas opções. A primeira, empate fora para o São Paulo e a segunda, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 2-1 São Paulo também, que está envolvido aí na Copa Sul-Americana, joga no meio de semana, pode poupar. Esses times que estão jogando Sul-Americana e Libertadores, pode ficar um pouco esperto, fiquem um pouco atentos, porque pode poupar para poder jogar no meio de semana. No campeonato inglês agora, Sheffield United e Manchester City. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 2,5 e a segunda, fora para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1. Ainda na Inglaterra, Newcastle e Liverpool. Para esse jogo, há duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, caso fora, placar exato e mais arriscado, 2-2. Na Campeonato Alemão agora, Bayern de Munique e Augsburg. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 2,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1. Ainda na Alemanha, Mainz e Frankfurt. Para esse jogo, duas opções. A primeira, caso fora, a segunda, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 2-1, time da casa. No Campeonato Italiano agora, Juventus e Lecce. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-0 Juventus. Ainda na Itália, Lazio e Genoa. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-1 Lazio. Finalizando o campeonato italiano, Napoli e Sassuolo. Mais duas opções para esse confronto. A primeira, casa para vencer, e a segunda, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 3-1. Agora na La Liga, Espanhol.
Villarreal e Barcelona, um grande jogo. Para esse jogo, duas opções. A primeira, caso fora, a segunda, mais de 1,5. Placar exato e mais arriscado, 2-1, Barcelona. Série B do Brasil agora, Chapecoense e Avaí, clássico aí na Série B do Brasil, dois times de Santa Catarina. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o meio de 2,5. A segunda, caso fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. Penúltimo jogo do dia no Campeonato Francês, Nice e Lyon. Para Nice e Lyon, duas opções. A primeira, mais de 1,5. E a segunda, caso fora, né, um jogo equilibradíssimo aí, placar exato e mais arriscado, 1-1, acredito no empate. O último jogo do dia, né, do Campeonato Português, Sporting de Portugal e Famalicão. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 2,5, 3 gols para frente. A segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1, Sporting. Esses foram nossos jogos do domingão, né? Trouxemos aí um domingo bem movimentado, de grandes jogos para vocês. Espero, desejo que vocês possam lucrar muito. Trouxemos os nossos palpites do domingo e trouxemos os nossos resultados da sexta. 8 jogos, 8 acertos, 100%. Como continuamos aí 100%, muito prazeroso para a gente, tá? Tenha um bom final de semana aí, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com o nosso bilhete pronto e o nosso bilhete de zebra. Até a próxima.